A produção e comercialização de motos tem crescido muito no mercado brasileiro. Por isso é cada vez mais acentuada a presença de motos no trânsito, principalmente nos centros urbanos. Um dos maiores motivos para este crescimento, muito acima da média dos demais veículos, é que a moto vem sendo muito empregada na prestação de serviços de fretes. Com este aumento da frota, aumentou também a participação das motos em acidentes. Vamos analisar rapidamente algumas estatísticas preocupantes. Atualmente, o número de motos corresponde aproximadamente a 7% do total de veículos. Só que a participação das motos em acidentes sobe para mais de 30%. Mas isso não é tudo. Se formos analisar os acidentes com vítimas, a participação dos motoqueiros sobe para 50%. Não esquecendo que grande parte desses acidentes são fatais. Hoje vamos conhecer um pouco do dia a dia desta atividade que muita gente chama de profissão perigo. É comum escutarmos que motocicleta é um perigo. Por outro lado, entre os motoqueiros existem aqueles que nunca caíram nem se envolveram em acidentes. Outros que, ao contrário, que têm dezenas de histórias trágicas para contar. As estatísticas mostram ainda que os índices de mortes envolvendo motociclistas são muito altos, colocando essa atividade como uma das mais perigosas. Os acidentes em geral, mas principalmente os acidentes envolvendo motos, ocorrem devido a uma combinação de fatores. Em primeiro lugar, é necessário fazer uma autocrítica. Existe muito de imprudência na maneira com que nós utilizamos nossas motos. E este, certamente, é o fator mais importante, pois é a base do comportamento inseguro. Além disso, muitos colegas esquecem da grande fragilidade em caso de queda ou colisão. É preciso lembrar sempre que na competição do trânsito com os demais veículos, a moto sempre leva a pior. Devemos sempre estar conscientes de que a atividade que estamos exercendo nos deixa sempre muito expostos, pouco protegidos e tudo conspira contra. Qualquer descuido pode ser fatal. O motoqueiro deve assumir completamente a responsabilidade pela sua própria segurança, a começar pelo cuidado com a moto. O mau estado de conservação é a causa de muitos acidentes. Os principais pontos a serem observados são o estado dos pneus, freios, luzes. É bom lembrar que o farol deve ficar aceso o tempo todo para se destacar e ser facilmente notado. Tem motoqueiros que pensam que entendem mais do que os engenheiros e alteram as características originais das motos, cortando o guidão, diminuindo ou virando para dentro os espelhos só para facilitar a passagem entre os carros, tornando a moto muito mais difícil de dominar e, portanto, mais perigosa. Isso é um erro grave, porque afeta a segurança e com segurança não se brinca. Além do cuidado com a moto, o motociclista precisa usar corretamente os equipamentos de proteção, como o uso constante de um capacete de qualidade certificada dentro da validade e em bom estado. Os olhos devem estar sempre protegidos por viseiras ou óculos, pois em velocidade, um pequeno inseto pode fazer um grande estrago. As luvas protegem as mãos de objetos lançados pelos outros veículos e também do frio, que pode prejudicar a circulação e as articulações. Os sapatos devem ser resistentes, pois os pés estão sempre muito expostos. As roupas apropriadas são confeccionadas em material resistente para proteger em caso de queda. Sem os equipamentos, a fragilidade aumenta muito e acidentes ou quedas, que são bastante frequentes, terão consequências muito mais graves. As estatísticas mostram que, infelizmente,
os motoqueiros cometem mais infrações do que os outros condutores. Não podemos esquecer que as leis foram criadas para manter os padrões de segurança, visando proteger os usuários do trânsito. Quem infringe, além das multas e penalidades, está muito mais sujeito a acidentes. Em nome da pressa, para não atrasar as entregas, muitas vezes são cometidas imprudências e infrações. As infrações mais cometidas pelos motoqueiros são desobedecer a sinalização, furar o sinal vermelho ou passar no amarelo, desrespeitar as áreas destinadas aos pedestres, parar na faixa, trafegar sobre calçadas, canteiros ou ciclovias. Outras manobras que geram acidentes e multas são as conversões proibidas e trafegar na contramão. Ao fazer essas manobras para encurtar o trajeto, o condutor acaba se arriscando muito. Os acidentes mais graves geralmente são consequência de pilotar em alta velocidade ou em velocidade incompatível com as condições adversas do local. Nesses casos, a combinação de alta velocidade com a fragilidade da moto geralmente resulta em morte do motoqueiro. O baixo peso das motos faz com que tenha uma facilidade de aceleração muito grande, porém com maior dificuldade para frear. A moto não se comporta muito bem nas frenagens e é muito difícil frear e manobrar ao mesmo tempo. Não é possível falar de segurança em motos sem falar de comportamento defensivo. Pilotar defensivamente é absolutamente essencial. O motociclista que está no trânsito muitas horas por dia, se não praticar as técnicas de pilotagem defensiva constantemente, estará muito exposto a acidentes. Para pilotar defensivamente, é necessário estar atento a tudo que ocorre no trânsito, tentando prever as ações e reações dos outros condutores, para poder se prevenir e evitar acidentes. Por exemplo, a moto é um veículo pequeno que ocupa pouco espaço. O condutor de veículos maiores muitas vezes não enxerga a moto. Para prevenir, é muito importante estar consciente disso e pilotar de forma a ser notado. Isso se faz mantendo o farol constantemente ligado e dando breves toques na buzina para alertar outros condutores. Outro detalhe importante é a cor das roupas. Os especialistas recomendam roupas claras, mas quase todas as vestimentas especiais encontradas são de cor escura. Sempre que possível, use detalhes refletivos que facilitem a visibilidade e chame a atenção dos demais condutores. Sempre desconfie que o motorista possa não ter notado a sua presença. A maneira de se posicionar no trânsito também é muito importante. Vão algumas dicas. Acompanhe o fluxo de veículos utilizando a faixa regular como se fosse um automóvel. Ao mudar de faixa constantemente ou andar entre as faixas de automóveis, você estará passando muitas vezes numa região de baixa visibilidade no retrovisor dos automóveis, conhecida como ponto cego. Este hábito, conhecido como costurar, é outro responsável por muitos acidentes envolvendo motos. Cuidado para não trafegar pelo lado direito dos automóveis, porque os motoristas não têm o hábito de conferir o espelho da direita com frequência. Outra medida preventiva é tomar muito cuidado com a carga, que deve ser transportada sempre no compartimento próprio para esse fim, corretamente acondicionada, sem exceder os limites de peso ou volume. Os deslocamentos provocados por cargas impróprias podem desestabilizar a moto, principalmente em curvas, resultando em queda ou acidente. Para pilotar levando um passageiro na garupa, é preciso ter habilidade e experiência, além de exigir muito mais responsabilidade. Dentro das infrações mais cometidas, ainda se destacam as irregularidades com a documentação, principalmente motoqueiros que trafegam sem estar devidamente habilitados.
A legislação estabelece as quantidades máximas de álcool no sangue dos condutores, sem diferenciar motoristas de motociclistas. Quanto a isso, temos uma séria advertência a fazer. Pilotar uma moto depois de ter ingerido qualquer quantidade de álcool aumenta dramaticamente a probabilidade de envolver-se em acidente. O álcool altera a noção de equilíbrio, diminui a coordenação motora, altera os campos visuais, baixa a capacidade de concentração, torna as reações mais lentas e reduz a capacidade de julgamento. Portanto, afeta todas as condições necessárias para se pilotar uma moto com segurança. Não basta conhecer esses cuidados, é necessário praticá-los todos os minutos. Estar constantemente consciente não é muito fácil porque, enfim, acabamos nos acostumando com o perigo e nos tornando displicentes. Agora, com esta noção de responsabilidade, é possível pilotar e trabalhar com segurança. E quem sabe um dia possamos parar de nos referir a essa atividade como profissão perigo.